num outro tema que é bastante delicado, aí, que é essa questão dos limites entre a liberdade de expressão e os abusos. André, como é que... Quer dizer, o Supremo ele colocou algumas regras, é o seguinte, aliás, que vem da própria Constituição, quem atenta contra o regime democrático tem que ser proibido. Mas, de uma maneira geral, como que você está vendo a maneira como o Supremo e tudo tem trabalhado essa questão dos abusos de opinião? Boa noite, Nassif. Boa noite, doutor Milton. Prazer falar aqui novamente. Bom, Nassif, a gente já tinha falado algumas vezes, né? O STF votou 2 ADIs importantes recentemente sobre assédio judicial, entre outras coisas, e eu acho que a gente queria falar principalmente do X, né? O que está acontecendo, né? Que essa derrubada, né, está próximo de acontecer. O Moraes acabou de dar uma decisão concretizando essa derrubada, né? E até teve uma decisão que saiu agora, que está muita gente comentando, que é R$50 mil quem usar o VPN para acessar a plataforma, entre outras coisas. Mas o principal aqui é que o nosso próprio Código de Processo Civil fala que as plataformas, não só plataformas, mas multinacionais, ela tem que manter uma sede local, né? Tem que ter um responsável, e o X não cumpre isso, né? Então, a gente pode questionar se é proporcional ou não, mas também o Moraes está usando a legislação, né? Então, essa derrubada. Sobre liberdade de expressão, e falando na questão eleitoral, eu diria que o Marçal, ele está gabaritando todo o Código Penal, né? Quase todo o Código Penal, e nessa eleição não é diferente, ô Nassif. Se você não me perguntou, mas falando aqui, se a gente pudesse falar sobre liberdade de expressão, ele não só se excedeu, né? A liberdade de expressão não é absoluta, ela, quando vai contra um direito, ela não prevalece, e nesse caso a gente está vendo todos os crimes contra a honra que ele faz, jura, calúnia, difamação. E, Nassif, tem uma coisa que não existe no Código Penal normal, mas que existe na legislação eleitoral, que é fake news, né? Existe um tipo penal específico na legislação eleitoral, que eu acho que também vai ser imputado em algum momento ao Marçal, né? Isso cabe ao Ministério Público Eleitoral imputar. Então, ele está se excedendo em todos os limites da liberdade de expressão. A gente não está vendo, eu diria que ele só está sabendo expressar essa liberdade de expressão, mas com excesso, né? Então, quando resvalam direitos de outros candidatos, nesse caso, eu também atuo na área eleitoral, os outros candidatos têm direito a representar contra ele, e o próprio Ministério Público Eleitoral, pedindo à Justiça Eleitoral para zelar pela regularidade do pleito eleitoral, pode excluir alguns conteúdos, né, que sejam infringentes, que não estejam respeitando a norma, como ele acabou de fazer, excluir alguns perfis, né? É o que o doutor Milton tinha falado muito bem. O candidato pode impulsionar, mas o que ele fez, ele escamoteou, ele usou outras pessoas para impulsionar um conteúdo que não estava passando pela seara eleitoral. Ele pode usar um dinheiro de terceiros para pagar essas pessoas fazendo propaganda irregular. Então, o TSE e o TRE vêm nesse sentido para regular, né, para excluir esses conteúdos. Eu não vejo também, não chegou essa questão eleitoral ainda no STF, mas eu diria que o STF também manteria, né, porque o STF tem tido uma visão um pouco mais, digamos assim, regulamentar desses casos, né, está regulando o que é o excesso da liberdade de expressão, principalmente do campo que a gente está vendo, que sabe usar as redes sociais para atacar, como é um campo da direita que o Marçal vem. Então, agora, a dúvida que eu tenho aí, e pergunto para o Tom, o que o Marçal está fazendo é um jogo nítido aí para tentar se vitimizar lá na frente, conseguir muitos seguidores aí e criar um clima de confronto. A ideia que me parece assim é que essa megalomania do personagem se incorporou nele aí, né? E ele cria um mundo artificial e fantástico. Ele fala, por exemplo, segurança. Como é que ele vai tratar a questão da segurança? Ele pega um roteiro de filme lá do Spielberg. Não, porque eu vou ter aqui inteligência artificial, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Agora, claramente, ele tem um poder de indução sobre os seguidores que pode levar futuramente aí a conflitos. Agora, 7 de setembro, vai ter manifestação aqui na Paulista. Milton, qual que tem que ser a precaução dos tribunais? Porque se deixa crescer a candidatura, que nem deixaram
uma maneira horripilante o Bolsonaro, depois de tudo que ele falou como deputado e tudo, enaltecendo torturadores, atacando a democracia. Qual que deve ser? Há condições de ter uma política preventiva para... Ou isso aí pode dar um poder de arbítrio muito grande aí para os tribunais? Cif, eu vou voltar um pouquinho, vou responder objetivamente você pergunta, mas eu só queria dizer o seguinte. Acho que lá em 2014, ou talvez um pouco antes, começa muito forte esse movimento da antipolítica. A Lava Jato tem um papel fundamental nisso. E eu sempre digo que não existe antipolítica. O que existe são personagens que querem ocupar o espaço da política. E as conversas de Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e demais membros ali da Força-Tarefa da Lava Jato deixam isso muito claro, tanto que estão aí agora disputando eleições em 22, a esposa do Sérgio Moro disputa a eleição aqui em Curitiba. Então, esse movimento da antipolítica é algo muito ruim, porque são críticas, às vezes até com certa razão, aos políticos, de uma maneira geral, mas não fala muito da velha política, nova política, não. Na verdade, nós precisamos da boa política. De certa forma, eu até fico preocupado, obviamente, mas, por outro lado, eu vejo que quando um candidato antipolítica se elege, ele, felizmente, acaba não se reelegendo. Você não pode esquecer que lá em Porto Alegre, em 16, foi eleito, não vou me lembrar, Nelson Marquesan Filho foi eleito prefeito de Porto Alegre, e totalmente antipolítica, MBL, e, felizmente, em 2020 não foi reeleito. O filho do Nelson Marquesan era antipolítica? Pois é, né? Nelson Marquesan, que disputou a eleição lá da ditadura e toda aquela coisa, se vendeu como antipolítica, né? Se juntou ao MBL, foi eleito, infelizmente não foi eleito. Aí veio o Melo, não sei o que é pior, né? Mas essa questão do Pablo Marçal, do próprio Bolsonaro lá em 18, essa questão da antipolítica, infelizmente é um movimento muito forte, é um movimento da direita, e como você disse, né? Plano de governo totalmente descolado da realidade. Estou advogando numa situação aqui na região metropolitana, que também tem um candidato da antipolítica, e nós vimos que o plano de governo dele foi feito no ChatGPT, né? Nós jogamos as ideias lá e o ChatGPT devolveu exatamente o que ele fez. Então, saúde. Nós vamos ter medicamento de forma gratuita para algumas doenças. Não, mas isso o SUS tem desde 90, 88. Mas no caso do Pablo Marçal, qual que é a questão? Como que eu vejo a justiça eleitoral? Primeiro que eu sou um defensor da justiça eleitoral, né? Eu acho que a justiça eleitoral, como qualquer ramo do judiciário, eventualmente comete alguns equívocos, né? Mas a justiça eleitoral digamos, uma das instituições que tem segurado a democracia no país. Sim. E a justiça eleitoral, né, eu atuo já há um bom tempo ali, que a gente acompanha o seguinte, como eu disse no começo, uma disputa eleitoral vai ter chute na canela? Vai. Isso é inevitável, né? Tem uma cidade aqui do Paraná que o candidato que lidera as pesquisas está respondendo a um processo de reconhecimento de paternidade. Não sei como isso saiu de lá, a imprensa divulgou, o candidato representou e a justiça disse, olha, ele mesmo diz, não, é verdade, mas eu quero sigilo, olha, mas se é verdade, ninguém está dizendo que você é um... Não, só estão dizendo que você responde a um processo de investigação de paternidade. É verdade? Então deixa eu divulgar. Não quer que a sua vida seja, de certa forma, exposta, não dispute eleição. Tanto é verdade que um candidato tem que colocar o seu patrimônio ali no divulgacante, né? Então a justiça tem trabalhado com isso. A divulgação de fatos relacionados à vida do adversário, desde que sejam verdadeiros, não tem nada que a justiça interferir. Uma opinião, né? Quando eu digo, o fulano lá é incompetente. Ora, eu posso achar que ele é incompetente, o outro eleitor pode achar que ele é competente, né? O fulano lá deu preferência para asfaltar as ruas do bairro A. Por que não asfaltou a rua do bairro B? É verdade. Ele vai dizer, não, o bairro A
estava na prioridade e assim por diante. Agora, o que a justiça não tem aceitado, e aí muitas vezes, para combater isso, é necessário derrubar um site ou derrubar um perfil, é a mentira. Né? Então, com a questão de inteligência artificial, é muito comum divulgar mentiras absurdas sobre um determinado candidato, fazer montagens daquele candidato numa situação vexaminosa. E no caso do Pablo Marçal, por exemplo, ele diz, o Lula roubou 1 trilhão. Bem, 1 trilhão eu nem sei, mas talvez não seja o PIB do Brasil, sei lá por quanto tempo. Né? É uma mentira escancarada. Agora, é uma mentira que, para uma parte do eleitorado, tem um apelo muito forte. Né? Me parece que hoje ele falou ali que foi num velório para tentar ressuscitar mortos. Né? Óbvio, né? Tem pessoas que não acreditam nisso, mas, infelizmente, há pessoas que, devido à sua formação religiosa, cultural, que é o direito de cada um, acabam acreditando em absurdos como este. Fulano roubou 1 trilhão, eu ressuscitei o morto e não sei o quê. Então, nesse caso, não se trata de censura. Né? O Código Penal, o Código Civil, tratam dessas situações. E aí o que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, quando saiu essa decisão suspendendo as redes sociais dele, nós temos um grupo de advogados eleitorais, e eu disse o seguinte, olha, vamos imaginar que um candidato, numa eleição onde o valor máximo de gasto é de R$100 mil, um candidato, antes da campanha, na sua conta pessoa física, recebendo dinheiro de pessoa jurídica, o que não é permitido, levanta R$1 milhão para gastar na campanha. E ele diz, olha, eu tenho R$1 milhão para gastar na campanha. De onde veio? Não interessa. Não interessa. Talvez tenha vindo até do narcotráfico. E ele diz, eu vou usar esse dinheiro na campanha. Mas isso não pode. Né? Nós temos limite de gastos, nós temos limite de doador, pessoa física. O que a justiça faz num caso desse? Tem mais que bloquear esse dinheiro. Porque se deixar ele gastar, para depois tomar a providência, talvez ele tenha sido eleito, talvez ele tenha causado estragos irreversíveis. Então, no caso do Pablo Marçal, críticas aos demais candidatos, imagino que ele vai fazer, e é do jogo. Assim como, por exemplo, a Pablo, que tem acompanhado, tem feito uma campanha, me parece que muito inteligente, para bater nele. Agora, quando ele pega um rapaz chamado Guilherme Boulos, que não é o candidato a prefeito, que é um homônimo, que de fato responde a um processo por, não sei se é por uso ou por tráfico, e diz que é o Guilherme Boulos, isso ele está jogando fora do combinado, está jogando fora da lei. E aí a justiça vai tirar essa matéria do ar, e o último caso, né, vai multar, em último caso vai dobrar a multa, vai aumentar a multa 10, 20 vezes. Mas aí que entra, o Milton, aí que entra a capacidade de multiplicar essa calúnia e a maneira como ele se relaciona com seus seguidores, que aceitam tudo aí, a multa ou retirar do ar aí, não, ele tem, se for pesar na balança, quanto que eu ganhei espalhando essa calúnia, quanto que eu vou ter que pagar, a balança pende vigorosamente para a vantagem de espalhar calúnia, né? Daí a necessidade... Daí eu queria perguntar para o André, porque você tem uma disputa mundial aí entre os estados nacionais e essas redes. A própria OCDE querendo... hoje, esses dias aí, o Macron mandou prender o dono do Telegram, tudo. Agora, o Alexandre de Moraes, ele entra numa outra etapa aí, que é uma etapa... Em que isso pode alterar, digamos, essa discussão mundial sobre o controle das redes sociais, André? Uma questão geopolítica, né, que a gente está entrando. Não sei se você, Nassif, a Embaixada dos Estados Unidos falou que via com atenção a decisão do STF sobre isso, a Embaixada dos Estados Unidos. Isso quer dizer também que o governo dos Estados Unidos entende isso. É engraçado, porque o X ele tem contas suspensas, ele tem perfis suspensos no resto do mundo, e os Estados Unidos não ligam, né? A gente vê na Arábia Saudita, entre outros. E no Brasil, eles colocam isso. As redes sociais faz parte dessa questão geopolítica também de afetar, né? As redes, como é que a gente consegue mapear essas informações. A gente tem um problema também muito sério, que a gente não tem uma rede própria. A Rússia criou uma rede, a China criou uma rede,
O Brasil não é capaz de criar sua própria rede social, a gente fica à mercê dessas pessoas. A gente tem, Nassif, um WhatsApp. Imagina as questões de segurança, que é inevitável hoje, as Forças Armadas, polícia. A gente não criou um WhatsApp, mesmo que seja uma questão que nasça dentro do Estado, que depois saia. A gente não tem. E as redes sociais viram uma questão geopolítica, essencial, né, de informação. A gente precisa dessa informação e se conectar. A gente precisa conectar com outras pessoas. E essa questão dos Estados Unidos, da União Europeia, por exemplo, eu já falei na última vez aqui, falo de novo, leiam a tese de livre docência do Alexandre de Moraes. Ele usa como espelho a legislação europeia de redes sociais. Muitas das coisas que ele faz, ele busca espelho nela. E ela tem isso. Lá na União Europeia, existe uma coisa que o Alexandre falava sobre o artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet, que ela judicializou essa demanda. Se você quisesse excluir um conteúdo, antes disso, você mandava uma notificação para a rede social, uma questão administrativa, e ela derrubava. Depois disso, as redes sociais, para preservar a liberdade de expressão, a lei colocou que, com raras exceções, que são pedofilia e direitos autorais, você tem que judicializar. E aí, quando você judicializa, Nassif, um conteúdo falso, o tempo que você vai conseguir uma liminar, que pode ser 24 horas, 48 horas, esse conteúdo já está no mundo. É isso. Na União Europeia, que a legislação chamada notificou, derrubou, ela consegue notificar a rede social administrativamente, por e-mail ou por outra plataforma que ela abre, e aquele conteúdo vai ser julgado para ser excluído. Nos Estados Unidos também existe essa liberdade, porque não é uma legislação sobre internet. O Donald Trump tentou regulamentar através de um decreto proibindo essa notificação direta, mas não passou, não conseguiu. E aí as redes sociais usam essa questão, esse limbo entre liberdade de expressão, com razão, e falar de uma autocensura, e ela fala que qualquer regulamentação que volte esse sistema brasileiro, eles teriam uma autocensura. Em que sentido? Um conteúdo que você suba na internet, eles podem censurar automaticamente com medo de sofrer uma notificação. Mas isso já existe na Europa, isso já existe em outros países. A gente quer pensar em uma regulamentação que nos dê ao usuário direito também de se contrapor a isso, né? Não precisa acessar o Poder Judiciário. Eu dou um exemplo, Nassif, que eu já falei aqui, doutor Milton. Em 2018, se eu não me engano, Jean Willis, a gente trabalhando, a gente tirou durante a eleição 2 milhões de conteúdo. Nassif, quantos conteúdos não ficaram no ar? No momento que você fazia isso, e a gente também aqui adora a justiça eleitoral, porque ela é séria e ela preserva muito bem o pleito eleitoral, a gente pedia exclusão de conteúdo, 100 mil conteúdos, excluía o arrastamento todos que compartilharam, algumas horas depois aquele mesmo conteúdo está sendo replicado por outros perfis, né? E quando você pegava na CIF, colocava no Word todos os links, terminava e peticionava, se fizesse uma nova procura, teria mais. E aí não tinha como... Era jogar água no mar, porque esse conteúdo estava se espalhando. Se fizesse uma notificação para a rede social diretamente, talvez, pode ser ingênua da minha parte, talvez a gente fosse um pouco mais sério, né? E também que a rede social ela se comportasse no sentido de contribuir também. Ele sabia daqueles ataques, ele sabia mapear, tanto que na legislação eleitoral, e quando a Meta, antigamente Facebook, atuava, assim, eles ensinavam para a gente, inclusive, quando a gente pedia quebra do endereço de IP para achar a pessoa que propaganda, eles, inclusive, ensinavam para a gente como, depois que eles dessem o endereço de IP em um site aberto das telefonias, claro, TIM, Oi, a gente ia entrar e saber o nome da pessoa. Eles contribuíam, né? Mas com uma ascensão de uma direita fascista, que eles também estavam perdendo dinheiro se eles excluíssem esse conteúdo, eles começaram a usar um outro discurso. E aí eu acho que esse discurso é geopolítico também, financeiro. Eu acho que eles ganham mais dinheiro com um grupo político específico na internet hoje, e o capitalismo está aí, e eles estão defendendo esse grupo político, né? Eu vi pesquisas recentes falando que o mercado financeiro e alguns operadores das redes sociais preferiam Trump do que democratas, porque eles sabem que o Trump vai deixar do jeito que está para barbarizar, né? Até falando, se for pegar o que provavelmente o Marçal faturou em termos de engajamento aí com o ataque ao Lula, deve ser dezenas de vezes maior do que a multa, né?